LG e Samsung disputam a nossa atenção oferecendo a máxima qualidade em TVs hoje no mercado brasileiro. OLED ou QLED? Duas tecnologias que tem aqui e qual é a melhor e qual oferece vantagens e desvantagens? Vou contar tudo para vocês, vem comigo! Caros amigos e entusiastas de tecnologia, sejam bem-vindos ao canal Escolha Certo. Eu sou o André Vandoni e no vídeo de hoje eu quero fazer um comparativo técnico com as duas tecnologias que a Samsung trouxe para o mercado, que é a QLED, que é um tipo de tela diferenciada de LED LCD, e a OLED, que é criada pela LG, mas que outras empresas também pegaram esse ramo. A gente sabe que a Sony tem TVs OLED, a Philips tem TV OLED, a Panasonic tem TV OLED e outras marcas lá de fora que não chegaram no Brasil também podem oferecer painéis OLED, mas isso foi uma criação da LG. Então por isso que eu trouxe esse tópico aqui, porque tem muita confusão e desinformação no termo QLED ou OLED. O que é melhor? Qual é a que oferece mais vantagem? Qual apresenta a melhor imagem? E desvantagem tem algumas? Então eu vou trazer os prós e os contras de cada um. Então, para seguir o programa, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like que ajuda muito, compartilhe o vídeo e acompanhe a gente nas redes sociais, o link na descrição. Pois é, meus amigos, a evolução das TVs tem andado em passos aceleradíssimos nos últimos tempos, Não há muitos anos atrás a gente estava acostumado com as TVs de tubo, que eram grandes, pesadas e com baixa resolução. Depois fomos apresentados ali as TVs HD, com as LCDs, que já eram mais finas e poderiam ter tamanhos maiores. Entramos também na era da plasma, das LEDs, que é a que está a tecnologia atual, e hoje também tem no mercado as OLEDs. E aí eu quero fazer para vocês esse diferencial das LED LCD QLED que a Samsung trouxe com a tecnologia Quantum Dot, com os painéis OLED criados pela LG, que tem uma variedade de gama de informações muito grande também. Primeiro precisamos entender que são dois painéis diferentes. OLED, criado pela LG, significa Organic Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz orgânico. Esse tipo de painel é capaz de fazer cada pixel se iluminar individualmente, dispensando os LEDs que tem no fundo das telas de TV tradicionais chamados backlighting, proporcionando assim um ajuste preciso no contraste das imagens, oferecendo cores ricas e um preto de verdade. Cada pixel que você vê na tela é uma fonte de cor e de luz. Por não precisar da luz de fundo dos painéis tradicionais, as OLEDs são ultra finas e inclusive podem ser usadas de várias formas, como por exemplo, dobráveis ou até mesmo translúcidos. QLED, criado pela Samsung, significa Quantum Light Emitting Diode e é um painel baseado na LED tradicional, mas com um tratamento diferenciado chamado Quantum Dot, que são nanocristais que aumentam o brilho e o contraste, e com isso vemos maior volume de cores, mais saturadas e vivas, além de pretos aprimorados se comparados com as telas de LED LCD tradicionais. Pronto, agora que a gente já entendeu o que é cada uma dessas tecnologias, agora vamos para a prática, o que cada uma vai oferecer para você e para mim. Começando então pelo nível de contraste em preto. As QLEDs oferecem um avanço significativo nessa área se comparado com as LEDs tradicionais, mas ainda assim, mesmo com as mais modernas telas oferecendo Full Array Local Dimming, podem pecar ao entregar um preto absoluto e dependendo do conteúdo pode-se notar um efeito de clareamento da tela, principalmente quando a imagem que temos é muito escura em contraste com algo claro que vem à tela, como por exemplo legendas brancas. Também pode sofrer com vazamentos de luz em alguns modelos, principalmente nas telas sem tratamento Full Array Local Dimming. Já o painel OLED, isso não acontece, pois cada pixel, como eu te falei, é autoiluminado, mantendo aceso somente o necessário para a cena. E com isso, cenas como por exemplo no espaço sideral, dá para se ver cada ponto de luz da estrela na tela. No quesito de brilho, as OLEDs acabam perdendo um pouco se comparado às QLEDs. As OLEDs têm melhor aproveitamento nas salas escuras, já as QLEDs oferecem muito mais conforto visual para ambientes mais claros, pois o pico de iluminação do painel mantém bons níveis de contraste e não criam tanta distração quando você tem luz direta próxima à TV. Quando se assiste um conteúdo em HDR, ambas as TVs processam imagem diferente, mas as QLEDs, nesse quesito, entregam cenas claras muito mais vivas e em alguns casos chegam até a ofuscar por causa do nível de brilho.
mas com isso o contraste e o nível de preto pode ser afetado, levando a imagem talvez a criar um preto um pouco meio acinzentado. As OLEDs, por outro lado, como cada pixel é auto-iluminado, tendem a aprimorar melhor o contraste e manter o balanço entre claro e escuro de forma mais natural. Em ambientes mais claros, podem afetar alguns detalhes, causando distrações por sombras de luz direta próximas à TV. Um outro fato a se considerar é o ângulo de visão. Se você tem uma sala onde pessoas sentam fora do centro da TV, pode ter perda de qualidade de cores e contraste da imagem. Nesse quesito, as OLEDs entregam alta qualidade seja qual for o ângulo de visão que você esteja sentado. Já as QLEDs, dependendo do modelo, podem oferecer esse desconforto visual para quem senta nos cantos, mas na linha 2020, a partir da Q80T de 55 polegadas, a Samsung já implantou um filtro que melhora o ajuste de contraste da imagem, assim aprimorando o ângulo de visão. Para quem joga videogame, o tempo de resposta é crucial para a jogatina. Ambas as TVs oferecem grandes recursos, como por exemplo painéis nativos em 120 Hz. Mas as OLEDs oferecem 1 milissegundo de tempo de resposta se comparado a uma QLED que pode passar de 5 milissegundos. No quesito input lag, ambas as TVs oferecem vantagens com o modo game incluído, oferecendo ali FreeSync da AMD em alguns modelos da QLED, e o G-Sync da NVIDIA nas novas linhas de OLED da LG. Com isso, recursos como taxa de quadro variados e modo automático de baixa latência são acionados para aprimorar a velocidade de resposta e suavizar a imagem na tela. As OLEDs podem oferecer até 13 milissegundos de input lag, em modo gamer com 4K, HDR habilitado e 60 Hz. Por parte das QLEDs, dependendo do modelo, pode chegar a 19 milissegundos no modo em 4K com HDR a 60 Hz. Agora é importante abordar que existe sim um problema nas telas OLEDs, que é o efeito de manchar, deixar uma marca na tela que todo mundo conhece como burn-in. Isso ainda até hoje a LG trabalha. Claro que as novas TVs têm técnicas e tecnologias que já fazem varrimento da imagem para tentar diminuir esse risco, tá? Mas se você pensar em comprar uma TV OLED simplesmente para jogar videogame, você tem que ficar atento que não pode ficar jogando o mesmo jogo por horas, principalmente aqueles jogos que costumam deixar menus na tela, como por exemplo jogos de luta que tem aquela barra de energia em cima, ou RPGs que tem aquele menu, ou jogos de corrida, por exemplo, que tem aquele mapinha da pista, a velocidade, aqueles números contando quantas voltas, o tempo das voltas que você dá, Todo mundo que joga videogame sabe que muitos jogos têm isso. Se o jogo que você estiver jogando tiver dentro das opções dele a opção de você desligar esses menus na tela, legal, beleza. A tela em movimento não vai causar dano. Mas se você joga videogame e pensar em comprar uma OLED, você precisa ter sim esse cuidado. Não ficar jogando o mesmo jogo por muitas horas, sempre varia, troca de um jogo, vai para outro, ou assiste TV para que possa dar tempo da imagem fazer essa varredura, limpar as imagens estáticas que ficaram no fundo da tela e proporcionar assim uma nova imagem toda hora sendo atualizada, beleza? Agora, a LG está vindo pesado nesse quesito de a ideia de trazer OLEDs focado para game, que inclusive em 2020 ela vai ter um modelo chamado CX de 48 polegadas, para você usar mesmo como monitor. E lá vai oferecer o G-Sync da NVIDIA, HDMI 2.1 e todas as tecnologias evoluídas que um painel OLED tem. Com isso, o que a gente vê? As telas OLEDs precisam ser usadas com muito mais cuidado. Até você que só assiste filme, você tem que ter cuidado com aquelas canais de TVs que ficam com aqueles logotipos gravados, quando você assiste TV a cabo, por exemplo, que fica lá Fox, Sony, CNN, você tem aqueles logotipos que ficam travados na tela, você precisa ter também cuidado com isso quando você assiste televisão aberta ou essas TVs a cabo que ficam com essas logomarcas da empresa nos cantos em cima, embaixo, direita, esquerda, ou o que seja. Então você pode ter uma OLED, pode ter grande qualidade de imagem, mas você precisa ter atenção ao usar essa TV. Não é uma TV para você deixar ela ligada 24 horas por dia passando o mesmo conteúdo. Tanto é que a gente não vê nem é usado esses tipos de painel OLED, como por exemplo para fazer divulgações, como painéis de divulgações outdoors ou em aeroportos. Sempre eles usam a LCD, porque a iluminação evita esse problema de queimar a tela, ou marcar a tela, que eu estou dizendo.
Um outro ponto também que é importante ressaltar é a durabilidade de um painel OLED. Pois é, por esses pixels dela ser auto-iluminados, eles demandam ter uma carga de energia muito grande para acender, apagar o tempo todo que você estiver passando uma imagem, tá? E isso faz com que a vida útil da TV possa ser menor se comparado com uma LCD LED ou uma QLED normal, tá? Mas claro, tudo isso vai depender do seu estilo de uso, como você usa no seu dia a dia a sua TV. Se você é aquela pessoa que assiste TV muito pouco tempo durante o dia, durante a semana, né? Você não está impedido de assistir TV, mas você tem que ter essa consciência que no momento que eu pego uma OLED, eu tenho um tratamento especial que eu tenho que ter com essa TV. Não posso assistir qualquer conteúdo por muitas horas, não posso ter imagens estáticas, porque a LG não dá garantia nesse quesito. Por parte de uma LED LCD ou a QLED da Samsung, né, ou qualquer LED de qualquer marca, você tem um painel que tem uma durabilidade de anos muito maior e, inclusive, eles são mais econômicos. Falando em economia, esse é um outro fator que você deve considerar. Um painel OLED ele consome muito mais energia, né, do que o painel QLED, né, porque a técnica que é usada para fazer a alimentação de cada pixel individual, que tem que jogar carga de energia o tempo inteiro para acender, apagar. O painel OLED, por outro lado, ele fica com aquela tela LED acesa por trás dele, o processamento da imagem faz todo o tratamento para criar a imagem, mas uma vez que você ligou, ele tem uma carga de energia enviada e só a energia normal que todos os outros componentes vão utilizar, né? Não precisando assim de carga extra como as OLED. O último quesito a ser pensado aqui é o preço. Realmente as OLEDs são sempre muito mais caras se comparado com uma QLED ou uma LED LCD tradicional, né? Por causa de toda a tecnologia que é envolvida para construir aquele painel, toda essa tecnologia que eu já falei aqui no vídeo, né? As LED, por outro ponto, são mais simples de produção, são mais baratas a produção, inclusive, e acabam tendo que um preço mais baixinho no final da produção, beleza? Para resumir, as OLEDs têm como vantagens produzir pretos e cores mais reais, são mais finas e estilosas, trabalham melhor em ambientes mais escuros e hoje oferecem grandes vantagens para quem quer jogar videogame. Mas na parte de contras, são mais caras, podem marcar a tela deixando o efeito burn-in, podem durar menos dependendo do seu uso e consomem muito mais energia. Na parte das QLEDs LEDs LCD, oferecem grande nível de brilho e contraste como vantagem, são perfeitas para ambientes mais claros, oferecem também vantagens se você quer jogar videogame, tem garantia de 10 anos contra o efeito burn-in, são mais eficientes no consumo de energia e podem durar muito mais. Na parte de contras, as cores podem ser mais saturadas do que o normal, podem sofrer com vazamento de luz e preto e contraste podem ser comprometidos se você não fizer uma boa calibração. E aí pessoal, o que acharam desse comparativo? Deixem no comentário se você já possui uma OLED, o que você acha da qualidade dessa TV e se você já tem uma QLED, também o que você acha. Eu sou usuário de uma QLED, o meu modelo é o Q7FL 2018 de 55 polegadas Samsung e é uma excelente TV, mas eu passo por todos esses problemas que eu comentei aqui. A minha TV oferece sim vazamento de luz, quando eu assisto um conteúdo muito escuro e tem uma legenda clara na frente, ela dá uma clareada na imagem, que isso é distrativo para mim e eu não gosto muito, mas é o que eu tenho hoje, então até eu poder trocar de TV, mas no geral é sim uma excelente TV com consumo de energia muito satisfatório e que, como eu tenho uma sala bem clara, eu tenho qualidade de imagem excepcional no claro e no escuro. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, clica aqui e se inscreve, é bem rapidinho, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer, vou deixar mais vídeos aqui passando para vocês e até o próximo, pessoal!